Eu sou Paula Bassi e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Este será o último episódio dessa série comemorativa. Por isso, nosso convidado especial é o professor Dr. Alberto Carlos Amadil, um dos docentes com maior tempo de casa e figura de destaque na área de educação física e esporte. Formado em 1973 pela Faculdade de Educação Física de Tatuí, é mestre pela EFE e doutor pela Deutsche Sporthochschule em Colônia, na Alemanha. O professor é uma grande referência em biomecânica. Ele tem contribuído significativamente para o avanço da disciplina, sendo coautor de artigos fundamentais neste campo de conhecimento. Foi docente da EFE de 76 a 2023. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Paula. Sou eu quem agradece essa rica oportunidade. É sempre uma satisfação enorme falar da nossa escola, não é? E agora que estou me dando conta que atuando como docente desde 1976 na nossa escola, lá já se foram 47 anos, portanto, metade da vida da escola eu pude estar presente nos fatos e nos acontecimentos, enfim, na sua história e nos seus fatos. Sim, o senhor faz parte dessa história de uma forma essencial e eu queria começar o nosso bate-papo começando do começo, né? Tá certo. O que motivou o senhor a escolher a educação física como carreira? Olha, Paula, eu já me deparei com essa colocação que você fez de uma maneira muito objetiva no seu roteiro e já pude pensar sobre essa questão, não é? Evidentemente, a gente tem que voltar às condições da época, à forma como e condições como eu vivia, minha origem, etc., não é? Eu não consegui achar um fato motivador que me levasse a cursar educação física. Eu diria que cursar educação física para mim foi um acaso, foi uma oportunidade, como uma das únicas que existiu na minha cidade, na circunstância que eu vivia, não é? Ainda na minha juventude, lá com 19 anos de idade, quando eu comecei a cursar. Foi um acaso, portanto, que me levou a cursar educação física de uma maneira, digamos, ainda sem uma grande motivação inicial. Uhum. Mas o senhor já praticava atletismo? Como era? Sim, já praticava isso ainda da época do ensino médio, não é? Participava das seleções da cidade, tanto no atletismo quanto no vôlei, que eu participava na cidade das competições, jogos regionais, jogos colegiais, não é? Isso já participava, quer dizer, não era... o esporte não era uma novidade para mim, não é? Quer dizer, se isso pode ser considerado uma motivação, nesse aspecto estive motivado e que para nós foi um episódio, né? Surgiu na cidade um curso de nível superior em educação física e aquilo nos despertou, né? Uhum. Interessante. Eu perguntei sobre o atletismo porque nos primeiros anos, né, da sua carreira profissional, você atuou como técnico de atletismo. Foi. Eu tive essa sim, podemos dizer, ter sido uma grande motivação, no meu caso, durante a minha formação. O meu professor de atletismo foi o professor Pedro Henrique Camargo Toledo. Professor era e foi durante muito tempo o treinador do João Carlos de Oliveira, o nosso João do Pulo, não é? Então o professor Pedro, ele era para nós uma grande referência e para mim não foi diferente. Tive a oportunidade de me aproximar muito do atletismo, motivado por essa referência que foi o professor Pedro.
E logo a seguir, quando terminei o curso de licenciatura em Educação Física, eu recebi um convite do professor Pedro para trabalhar com ele no Esporte Clube Pinheiros, onde fui durante alguns anos, 5, 6 anos, eu fui auxiliar do professor Pedro, como treinador de atletismo, trabalhando com categorias em desenvolvimento, etc., o que para mim foi, sem sombra de dúvida, uma escola de vida, né? Foi aí que começou a minha referência com o atletismo e as grandes oportunidades profissionais começaram dessa maneira, né? E aí, como você partiu disso para seguir a carreira acadêmica? Então, eu acho que aí ocorreu uma sucessão de fatos, mas por essa via de entrada, como você tá observando. Durante essa época que eu trabalhei como atletismo, o Ministério de Educação e Cultura tinha um departamento chamado DED, em Brasília, Departamento de Educação Física e Desportos, e ele organizava anualmente, isso final da década de 70, estágios de capacitação e aperfeiçoamento de técnicos de atletismo. E eu tive a felicidade de poder participar desses estágios. Esses estágios de aperfeiçoamento e especialização em atletismo ocorriam na Alemanha. E nessa época foi quando eu me aproximei da escola de Colônia que você se referiu no começo, que anos mais tarde, para lá eu retornei para fazer a minha formação em doutoramento, não é? Mas tive oportunidade de conhecer a escola e o sistema alemão, não é? Isso já em 76, se bem me lembro, quando participei do primeiro estágio de formação, que não foi propriamente em Colônia, foi em Mainz, também na Alemanha. Entendi. E aí, então você participou de todos esses cursos na Alemanha, mas você retornou ao Brasil para fazer o mestrado? Como foi? Não, participei e retornei desses estágios, porque continuava sendo o treinador de atletismo, não é? E voltando à origem do atletismo e onde eu atuava na época, que era o Esporte Clube Pinheiros, lá também trabalhava como médico do clube o professor Dr. Grabert, Hartmut Grabert, com quem eu passei a ter contato e justamente pela função e o atendimento que ele dava aos nossos atletas, não é? E o professor Graber já era professor da nossa escola à época da disciplina cinesiologia. Por isso que eu disse para você que foi um caminho quase sem volta, porque o contato já era intenso no clube com o professor Grabert, e daí o professor Grabert me convida para ser auxiliar dele na escola, na disciplina cinesiologia, não é? Mas como eu já conhecia os professores de atletismo da escola na época, que eram os professores Jarbas Gonçalves, Aloísio Queiroz Teles e o professor Valdir Barbante, nesse contato que eu já tinha com eles decorrente do atletismo, o convite se estendeu para o atletismo. Então eu dividia o meu tempo inicialmente entre o atletismo e a cinesiologia, não é? Por causa desses contatos e, digamos, essa generosidade do convite, não é? Só que à época a forma de ingresso dos docentes, isso era uma questão de uso e costume, não é?
quando a gente recebia um honroso convite dessa natureza, você passava a atuar como docente voluntário sem remuneração, não é? E eu aceitei essa condição porque, para mim, era um orgulho muito grande poder atuar na universidade, não é? E aquilo decorreu e foi dando, digamos assim, muitas oportunidades de crescimento e, de uma maneira, estar me fortalecendo na minha formação através do preparo para aquela atuação, que não me considerava tão preparado assim, não é? E que esses 2 anos iniciais como docente voluntário não remunerado foram determinantes para a minha formação também, não é? E, por um outro lado, atuando nas 2 disciplinas, não é? Nas 2 disciplinas, no atletismo... E na cinesiologia. E na cinesiologia. Isso. Ah, entendi. Aí, como que disso chegou na biomecânica? Então, à época não se falava em biomecânica, não é? Quer dizer, tudo se sintetizava na cinesiologia, que era inclusive o nome da disciplina, diga-se de passagem, uma disciplina obrigatória do plano da Lei de Diretrizes Curriculares do MEC. Então, a cinesiologia era alguma coisa fundamental na formação do nosso aluno. A biomecânica, ela foi se incrustando como domínio de conhecimento na cinesiologia, que foi ficando aos poucos com o domínio da análise mais anatômica e funcional do corpo, e a biomecânica foi ficando com a análise do movimento no seu aspecto, digamos, do desempenho propriamente dito. Não é? E essa transformação na nossa própria escola de cinesiologia em biomecânica, isso ocorreu gradualmente, não é? De final de década de 70 para início dos anos 80, muito por influência das informações e das orientações do professor Graber, né? E isso veio se desenvolvendo, não é? Até chegarmos hoje em dia, onde muito pouco se fala em cinesiologia e domina a biomecânica na estrutura da análise do movimento, análise do desempenho, etc. É como leiga, né? Sou da área de comunicação. Eu não consigo entender muito bem a diferença entre os 2 conceitos. Se o senhor puder elucidar um pouquinho sobre isso? Então, não são conceitos que se distanciam muito, não. São conceitos que se complementam, não é? Muitos currículos, para não dizer a quase maioria dos currículos de formação em educação física, nos primeiros anos de formação, a disciplina continua sendo denominada cinesiologia e depois passa para a biomecânica, não é? O enfoque é que ele deixa de ser uma análise anatômica funcional do movimento do corpo humano e passa a analisar as estruturas que determinam o rendimento, o desempenho, a eficácia do movimento, não é? Aí entra a biomecânica, e essa biomecânica se deve às metodologias baseadas em ciências exatas, baseada em estrutura de registro de informação, análise cinematográfica, desempenho na dimensão das forças produzidas pelo corpo, coisas que não eram propriamente, ou ainda não são propriamente, do domínio da cinesiologia ou preocupação na análise da cinesiologia, não é?
essa é uma abordagem que também a gente precisa estar atento à escola de formação que a gente se refere, não é? Por exemplo, na Alemanha, a cinesiologia praticamente nunca esteve presente, sempre foi a biomecânica. Ou a biomecânica inicialmente olhando para o corpo humano, ou seja, o aspecto anatômico que a gente está reservando para análise cinesiológica, lá é chamada de biomecânica interna. E depois passamos a denominar e analisar aspectos da biomecânica externa ao movimento do corpo humano e as relações do corpo com o meio, na prática do esporte, no desempenho funcional e etc. Né? Entendi. E nesses primeiros anos de docência, que o senhor comentou, como docente voluntário, o que mais te marcou nesses primeiros anos? Olha, Paula, eu estava adentrando a um mundo que para mim era totalmente novo. Não só o mundo da universidade, o mundo científico, o mundo do ensino superior, digamos assim, que para mim era a grande novidade, não é? Então eu tinha uma preocupação enorme, não é, em estar desempenhando o meu papel a contento, não é? Então o que mais me chamava a atenção na época, talvez eu deva dizer com toda a franqueza, era estar atendendo, eu estou falando ainda dos anos lá da docência voluntária que eu me referi, não é? Eu tinha expectativa em estar atendendo o que os professores Graber e Jabas Gonçalves me confiaram. Essa era a minha grande preocupação, não é? Porque eles já me deram desde o princípio total liberdade em atuar no ensino com os alunos dentro da grade curricular correspondente dessas duas disciplinas, não é? Então, para mim, aquilo foi uma responsabilidade sobremaneira, além das minhas possibilidades, né? Então, a minha preocupação era dar conta do recado, não é? E estar atendendo às expectativas pelas necessidades daquela formação, numa escola que para mim já era a escola de maior conceito e referência do país, não é? Essa foi a maior preocupação no começo. É o que te marcava, né? É o que me marcava muito. Aí você passou de professor voluntário para professor contratado. Isso foi em outubro de 1977, quando eu tive a oportunidade de fazer um concurso e ingressar como professor auxiliar de ensino, que na época ainda existia, né? Era o MS1. Isso foi quando eu passei de do docente voluntário para efetivamente um docente contratado, né? E o seu doutorado na Alemanha, como que surgiu a oportunidade de realizar o doutorado por lá? Olha, Paulo... Bom, você já tinha toda essa relação, né, com a Alemanha. Eu já tinha, por causa do atletismo, eu já conhecia a história da Alemanha, não é? Eu já conhecia, digamos assim, o potencial deles da biomecânica, enfim, já tinha oportunidade, em decorrência dos estágios no atletismo, né, aqueles estágios de aperfeiçoamento que eu me referi, poder ter feito as visitas que eu me referia ainda há pouco. Mas, assim, se eu pensar a época, as possibilidades todas, Paulo, não foi bem uma questão de oportunidade, foi uma questão de necessidade, sabe? Por que eu me refiro à necessidade? Primeiro, porque não existia possibilidade de doutoramento na área no país. Quer dizer, assim como o meu caso, tivemos outros colegas, também docentes da minha época na escola, que
era necessário sair do país para se doutorar. Nós não tínhamos essa oportunidade, não existia cursos de doutorado na área. Eu teria que me desvincular completamente da área, partir para uma área da educação, por exemplo, que tinha um viés que a gente podia fazer o curso, ou em áreas correlatas, mas que não educação física, né? A gente não tinha. Por isso que estou me referindo, eu substituiria a palavra oportunidade por necessidade, sabe? E eu tive a sorte de ter me preparado para essa necessidade em decorrência do atletismo que oportunizou. Aí sim foi a oportunidade dos estágios onde eu já conhecia. Eu falei, tá bom. Então, a partir desse momento, o esforço todo foi em estudar o alemão, me preparar para o alemão, que eu precisava passar nos exames, eu precisava postular bolsa, enfim, e tinha lá as regras todas que eu tinha que cumprir, não é? E foi o que eu fiz. Foram praticamente 4 anos, não é? De 77 até 1980, quando eu iniciei o meu doutorado na Alemanha, mas eu já era docente da casa nessa altura, né? Como já tinha feito também o mestrado na escola, não é? Orientado pelo professor Grabel, então nessa altura eu já era MS2, né? Já fui como professor assistente, não é? Me afastei como professor assistente durante 4 anos, onde fui desenvolver o meu doutoramento, né? Entendi. Agora, uma curiosidade bônus que me surgiu agora, professor. Essa é a aproximação cultural que o senhor tem com a Alemanha, ela já vinha de antes, assim, questão familiar, ou que você já gostava, ou ela surgiu com o atletismo? Ela surgiu com o atletismo. Não tinha nenhuma proximidade cultural? Não, a proximidade cultural, até como você colocou, Paula, a origem de família era italiana, né? A origem era italiana, coisa até que me levou à cidadania italiana ser reconhecida, né? Mas culturalmente não. Culturalmente era mesmo reconhecimento pela busca da biomecânica, que era um dos poucos lugares no mundo onde eu poderia desenvolver um programa de formação em doutoramento, né? Entendi. Então, aprender alemão do zero. Foi, aprender alemão do zero, né? Daí foi todo o Instituto Goethe posto à prova, e daí quando você termina, você acha que sabe, você chega lá, vê que você não sabe nada, tudo continua tábula rasa, aí que você vai aprender e vai desenvolver, mas foram praticamente 5 anos da minha vida, né? Muito bem vividos, recém-casado, casei-me para poder ir à Alemanha numa situação já mais estável, né? Acho que foi uma das medidas mais certas que eu tomei na minha vida. E, portanto, foi um período muito favorável e um período onde eu me aproximei de fato da ciência, me aproximei de fato da universidade, não é? Tive essa oportunidade durante esses, eu não diria 5 longos anos, foi 5 bem vividos anos. Imagino. Como que você resumiria o que significou essa experiência para você ao longo da sua carreira, assim? Significou estabilização não só da minha vida acadêmica, científica, mas a minha vida pessoal também, porque como eu falei para você, eu fui recém-casado, não é? E então tudo era mais fácil, tudo ficou favorável, né? Quer dizer, eu já era um pouco diferente, eu não era um estudante mochileiro, né? Eu já tinha uma bagagem assim familiar que me dava aquela estrutura básica para poder viver intensamente não só o laboratório, mas a ciência e toda a formação que para mim marcou o resto da vida, né? Imagino. E aí voltou para cá, né, para o Brasil,
E foi fazer o primeiro doutorado em Educação Física do país e da América Latina. É verdade. Então, o nosso pós-graduação da nossa escola, quer o mestrado, quer o doutorado, eles foram pioneiros, não só no Brasil, como na América Latina, como você está lembrando, e está lembrando corretamente. E eu tinha vivido o mestrado. Eu não fui aluno da primeira turma do mestrado, mas fui aluno da segunda turma do mestrado, né? A demanda era muito grande. E daí, retornando isso em 1986, né? Retornando para o Brasil, eu não estava retornando sozinho. Outros colegas estavam retornando também, né? Já estava retornando o professor Valdir Barbante, o professor Botani, o professor José Medalha, a professora, que hoje já não está mais na nossa escola, está me fugindo o nome dela, lá da Unesp. Todos retornamos praticamente juntos, não é? Lógico que assumíamos uma responsabilidade muito grande ali, não é? O nosso mestrado estava se estabilizando muito bem. Nessa altura, o nosso mestrado já estava com quase 10 anos de funcionamento, não é? A demanda era muito grande pelo doutoramento. Me coube assumir a presidência da CPG na altura, assim que eu retornei. E daí uma das tarefas, lógico, foi uma tarefa coletiva, nós criamos o doutoramento. E essa criação do doutoramento foi um processo também, Paula, porque vamos criar o quê? Que tipo de doutorado? Como que vamos desenvolver essa estrutura de formação? Que perfil nós esperamos para o nosso doutor em Educação Física? Quer dizer, nós queríamos um doutorado em Educação Física, mas formado em que contexto temático, né? Em que contexto científico? Foi aí que, depois de muitas conversas, não é, e muitas relações com áreas da Faculdade de Medicina da USP, relações com áreas da Escola Politécnica da USP, relações com o Instituto de Ciências Biomédicas, relações com a Escola de Colônia, que você citou ainda há pouco, é que nós acabamos criando uma área cuja denominação foi consensual e passamos a denominar a nossa área de concentração como sendo biodinâmica. Quer dizer, a biodinâmica representava uma área de concentração cuja temática de formação reunia elementos científicos, elementos de atuação do futuro doutor nessa área específica que reunia esses domínios de conhecimento. Porque já éramos 5 ou 6 retornados da formação de doutorado, mas ainda não era suficiente para um doutorado mais estável, mais estabilizado. Por isso, recorremos a essas escolas que eu estou lhe contando, mas eles tinham suas áreas originais de atuação. E aí, nas interfaces, é que acende-se a luz, né? E surge a biodinâmica. Quer dizer, a biodinâmica surge como uma clara interface onde esses atores atuam muito positivamente na capacitação do nosso futuro doutor em Educação Física. Eu penso que não estava tão errado assim, porque a questão da biodinâmica, ela não recuou, ao contrário, ela expandiu-se. E essa questão da biodinâmica, que aparecia alguma coisa inicialmente um tanto exótica para a Educação Física, estabelece-se
a própria CAPES começa a reconhecer tudo aquilo, e nós tivemos uma evolução desse nosso doutorado muito favorável, não só pelas avaliações, mas fundamentalmente pela produção, pelos egressos, e ela se estabelece até hoje, não é? Ela se estabelece, lógico que com as devidas adequações e atualizações, mas eu acho que soubemos usar aquele momento muito favorável, onde reunimos esses atores todos a que me referi, para que fosse realidade o nosso curso de doutoramento em Educação Física, né? Eu fico só imaginando, assim, depois de tanto trabalho, né, de tanta dedicação, como que deve ter sido o sentimento ao ver o primeiro doutor formado por esse programa, né? Deve ter sido muito emocionante, assim. Foi. Aliás, o primeiro doutor formado no nosso curso foi o professor D'Artagnan, professor lá de Londrina, né, na altura. À época ele era professor lá, e foi realmente uma alegria, não é? E a sequência foi muito favorável, não é? E como ele disse, não só pela aceitação do programa, mas principalmente por essa efetiva, boa formação que os nossos egressos tiveram, não é? Isso foi uma alegria, realmente. E falando em egressos, né, a gente não pode deixar de mencionar a quantidade de discípulos acadêmicos que você formou, né, ao longo da sua carreira, né, como orientador, e como todos eles expressam muita gratidão por terem sido seus orientandos, né? Como que você se sente ao ver esse legado, não só acadêmico, mas também humano, né, representado pelos seus discípulos? Paula, está sendo generosa no que você está falando. Eu diria para você que nós tivemos a felicidade de formar um grupo cuja dedicação e cuja integração foi muito favorável e foi muito positiva, foi muito produtiva, não é? E isso tudo foi decorrente de uma estrutura que nós pudemos utilizar, mesmo pudemos estruturar logo com o meu retorno do meu doutoramento, não é? Nós criamos o laboratório, né? Foi por aí que nós começamos, né? Quer dizer, eu não estou sendo muito correto no que eu estou falando. Nós não criamos nada. O laboratório já existia, inclusive em espaço físico, não é? Esse laboratório ele foi pensado dentro de um programa de desenvolvimento do esporte no Brasil, o chamado Sportförderung in Brasilien. Esse programa ele existiu no nosso país de 1963 até 1982. E no último período, que foi 79 a 82, é que, decorrente da visita de experts alemães e especialistas em biomecânica, como o professor Hille, professor Baumann, professor Antmann e outros tantos, foi criado uma estrutura de um chamado laboratório de biomecânica, o espaço físico, e foi criado lá no final do corredor da nossa escola, né? E foi criado lá o Bloco C. O Bloco C sempre foi o laboratório de biomecânica criado com recursos e conceitos desse programa que eu estou me referindo, não é?
Só que de 79 faltava gente para atuar. O professor Graber, que já era o professor de cinesiologia e pensava na biomecânica, ele não tinha tempo para tanto e não tinha outras pessoas para isso, né? Mas na minha volta, aquilo passou a ser, vamos dizer assim, obrigação de ofício, né? Toma que isso daqui precisa ser ativado, precisa acontecer alguma coisa aqui. E eu tive essa alegria, né? Essa alegria, lógico que eu não fiz sozinho, isso não é uma tarefa individual, é uma tarefa coletiva. Foi uma tarefa que eu tive auxílio não só de Colônia, um auxílio fundamental, e a segunda estrutura, da onde que vem a mão de obra, né? Da onde que vem as cabeças pensantes, não é? Aí que, na estrutura da pós-graduação, nós encontramos apoio nesses alunos do doutorado, que hoje todos eles estão envolvidos e trabalhando no ensino superior também, em universidades públicas, não é? E tem muitos para serem citados, e com muita alegria. Mas foi com o auxílio dessa gente que nós conseguimos montar essa família ao redor do laboratório, não é? Que foi se instrumentalizando, foi se equipando, foi se montando conceitualmente, não é? Ao longo do tempo, a partir de 1988, onde ele se instalou ali em definitivo e passou a ser um agente de apoio à pós-graduação e, em particular, não só ao mestrado, mas em particular ao doutoramento, que eram pessoas que tinham sua vida dedicada à ciência, dedicada ao ensino superior. E eu posso estar errada, mas foi um dos primeiros laboratórios da EFE? Foi um dos primeiros. Estávamos no começo, né? A fisiologia já tinha o chamado CEFID, que era o Centro de Desenvolvimento e de funções fisiológicas, né? Já eram equipados, já existiam, mas assim, afora a fisiologia, que esse é da década de 70, não é? Professora Maria Augusta. Professora, né? Maria Augusta, exatamente. A biomecânica, o controle motor, eles vêm a seguir. Né? E assim, né, a gente falando sobre egressos, discípulos, você liderou inúmeros projetos, né, de pesquisa ao longo dos anos. Quais foram os mais gratificantes da sua carreira? Alguns, né? É difícil nomear. Olha, né? Paula, se falar em projeto científico propriamente dito, eu digo assim, com desenvolvimento de metodologia e de significado, onde você transfere o conhecimento de fato, não é? Eu não posso deixar de citar o laboratório de análise do andar, o projeto da análise do andar com portadores de pés diabéticos, né? Essa disfunção do pé diabético decorrente de uma diabetes muito avançada, que leva o paciente a perder sensibilidade na superfície dos pés, não é? Ela modifica o padrão não só do andar, como de toda a estrutura de movimento daquele indivíduo, não é? Só que isso a gente não tinha propriamente descrito, né, com padrões biomecânicos, com padrões que pudessem... O nosso pressuposto era exatamente reconhecer quando aquela patologia estava se instalando, quer dizer, nós estamos fora do universo médico, mas através do movimento,
e, se reconhecida prematuramente, a gente pudesse intervir no sentido de dar uma melhor qualidade de vida para esse sujeito, vamos dizer assim, que invariavelmente ia ter seu padrão de andar, de marcha alterado. Não é? Esse era o nosso principal objetivo. E daí passamos a analisar esse tipo de paciente. E esse projeto teve uma repercussão muito grande. Ele, hoje, muito mais do que um projeto, é uma linha de pesquisa, segue não só no nosso laboratório, mas segue em outros laboratórios, né, da USP e fora da USP, não é? De maneira que tivemos até o reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado, não é? Que votou lá uma menção de honra ao nosso projeto, que foi um projeto financiado tanto pela FAPESP quanto pelo CNPq à altura, não é? E tivemos esses reconhecimentos públicos da Assembleia, tivemos reconhecimento público da Associação Nacional da Diabetes. Enfim, foi um projeto que deu muita alegria em levarmos ele adiante e deixarmos ele como legado, como você estava dizendo, né? Uhum. Agora, fora esse projeto, você já se referiu, não é propriamente um projeto, vamos dizer assim, de pesquisa, mas a criação do doutoramento foi um projeto que, vamos dizer assim, deu muita alegria, né? Porque teve um bocado de desenvolvimento de conhecimento novo na história, para que a gente tivesse, vamos dizer assim, uma reserva científica a ser tratada naquele tema de doutoramento, que foi a questão da biodinâmica, que falamos ainda há pouco, né? E nesse sentido de projetos mais amplos, né, teríamos outros, não é? Um projeto de grande repercussão foi um projeto de suporte e apoio técnico à Olimpíada do Rio de Janeiro, quando a Olimpíada se realizou no Brasil, portanto, não é? Isso foi em 2012, a Olimpíada foi em 2016, 2012 até 2014, esse suporte aconteceu, não é? Esse projeto teve o reconhecimento do MEC, teve o reconhecimento do CNPq. O CNPq acabou premiando esse projeto na categoria Jovem Pesquisador, como uma menção honrosa. Enfim, foi um projeto que deu muita alegria de existir, não é? de ter acontecido. Foi o projeto que ele analisou o salto das ginastas? Não só os saltos, mas ele abordava vários esportes, não é? Eram vários esportes envolvidos e a gente acompanhava os atletas olímpicos dessa altura, né? Olha, que legal, né? Foi um projeto muito bacana. Era uma referência para as confederações, não é? Que era uma vocação do nosso laboratório já atuar diretamente com atletas, não é? E aí nós setorizamos aquilo para os atletas que estavam em preparação aos Jogos Olímpicos, não é? E foi oportuno porque os Jogos Olímpicos iriam acontecer, né? Foram nos quatro anos, no ciclo que antecedeu os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Aí vocês deram um suporte a esses atletas? Isso, de diversas federações, da ginástica, do atletismo, do basquete, da natação, tivemos vários, não é? E sempre associávamos isso aos mestrados e doutoramentos em andamento, não é? Então aquilo sempre resultava num trabalho de um grupo de orientandos, não é? E particularmente numa tese
num artigo publicado, etc. Né? Uhum. Eu fico também pensando como a biomecânica é uma área que tem uma ressonância na sociedade de diversas formas, né? Desde o esporte, né? no desempenho esportivo, até para auxiliar pessoas com pé diabético, assim, né? Como é uma área ampla nesse sentido, né? É verdade o que você está colocando e está correto o que você está falando, Paula. Quer dizer, ela não se volta só para o alto desempenho, né? Lógico, o alto desempenho é uma meta buscada em parceria com o treinador, buscada em parceria pelo próprio atleta, não é? Quer dizer, ali tem uma relação direta. Mas tem muitos aspectos da reabilitação, não é? Como o caso do pé diabético e outros cuidados, não é? Com outros tipos de reabilitação necessária que se fazem, não é? Onde a biomecânica também é peça de referência. Né? Uhum. Agora, nós falamos bastante da Alemanha aqui, de Colônia, né? E todo esse papel, mas você teve bastante relação assim, institucional com o Porto também, né, professor? É verdade. Olha, o Porto teve sempre muito presente nos nossos programas, nos nossos relacionamentos, e felizmente é uma relação que permanece até os dias de hoje, não é? De programa, o que eu me lembro da época, que foi um programa muito forte que nós começamos, foi um chamado programa de doutoramento tripartite, onde nós, a Escola de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Pedagógica de Maputo e a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, esse grupo, de cada origem, nós selecionamos um grupo de 3 doutorandos de cada um. Nós falamos tripartite porque eram 3 países, né? Mas eram 4 escolas, não é? Mas esses 3 países, portanto, Brasil, Moçambique e Portugal, nós tínhamos alunos com origem nesses cursos, né? Doutorandos, e oportunizamos a esses alunos, que foi riquíssimo, né? A oportunidade deles vivenciarem projetos e programas em cada um dos lugares, estando eles sempre juntos por períodos seguidos, não é? Então eles passavam 3 meses em Maputo, em Moçambique, 3 meses no Porto, 3 meses em São Paulo, 3 meses em Porto Alegre. E ali vivenciavam sempre orientados pelos seus projetos, portanto, envolvia todos os seus orientadores, né? Eles passavam a detalhar esses projetos, enriquecendo o próprio projeto e enriquecendo também a sua formação, porque todos eles reconheciam os potenciais que havia em cada um dos lugares, não é? Então, esse foi o chamado doutoramento tripartite que nós fizemos e demos andamento. Preciso dizer que foi na cara e na coragem, né? Porque bolsas e recursos para que essas pessoas se deslocassem e lá estivessem, a gente tirava não sei bem de onde, mas a gente conseguia, não é? O projeto sempre dava suporte para que isso acontecesse, e isso marcou muito a vida dessa gente, né? Isso deu origem ao que hoje está em prática, né, pela nossa pós-graduação também,
de uma segunda formação ou de um duplo diploma, não é? Esse duplo diploma ele surgiu em decorrência, porque isso foi uma questão levantada à época, não é? Tá bom, ele fez o doutorado tripartite, e qual a universidade que vai outorgar o título dele, não é? A gente esbarrava em N burocracias acadêmicas, não solucionadas, e eles acabavam se doutorando pela universidade de origem e basta. Depois disso, a gente viu que isso poderia enriquecer e acabou nascendo o que hoje nós chamamos de dupla titulação, né? Quer dizer, a pessoa ela tem o seu grau acadêmico reconhecido pela Universidade do Porto e pela Universidade de São Paulo simultaneamente. Né? Isso é um ganho fantástico para aquele aluno, etc. E que isso está disponível. E mais do que isso, hoje os recursos para financiamento desse tipo de programa são muito mais disponíveis do que aquela época que a gente está se referindo aqui, onde a gente estava desbravando isso tudo. Tirando leite de pedra. Tirando leite de pedra. Né? Isso mesmo. Mas é assim, foi um leite de alta qualidade, porque a coisa deu certo, não é? E resultou nesse duplo diploma. Aliás, estendeu-se até para a graduação, não é? Quer dizer, hoje até a graduação fala em dupla titulação, o que é uma prática, vamos dizer assim, aceita, sem muitos questionamentos, como era a época, né? Mas você veja como foi importante, né, essa relação que o senhor começou, né, foi um dos que começaram, né, com o Porto e com a Alemanha, que dura até hoje essa parceria com a EFE, né? Dura até hoje. E tem muitos frutos, né, dessas parcerias. É verdade, sim, e espero que isso siga, né, porque é um caminho, né, é uma cooperação, ninguém é autossuficiente ou suficiente para viver num mundo isolado, não é, Paula? Com certeza. Isso não é a prática usual do mundo inteligentemente desenvolvido, né? Sim. E, assim, fora esses projetos, né, você também atuou em diversos cargos administrativos e de gestão, tanto na EFE quanto na universidade, né? Você foi diretor da EFE de 2002 a 2006 isso. E também ocupou cargos de destaque na reitoria, em mais de uma gestão, né, da reitoria. Como que você vê essas experiências de gestor dentro da universidade? Olha, Paula, teve uma das colocações que a gente estava falando ainda há pouco, que é curioso, que ser diretor da educação física nesse período que você se referiu foi uma coisa, para mim, altamente gratificante, mas eu digo que também foi o maior desafio que eu já enfrentei, não é? Porque não pela dificuldade, mas eu diria pelas demandas. Nós tivemos oportunidades e felizmente o grupo sempre respondeu muito favoravelmente, de maneira que a gente conseguiu juntar o grupo ao redor dos problemas que definissem as nossas estratégias, definissem as nossas missões, né? Isso aconteceu logo no início da gestão, não é? Em 2002, quando a gente resolveu, isso não foi nenhum ovo de Colombo, porque já existia na universidade, não é? Eu me baseei muito no que existia no plano diretor da Escola Politécnica, que já há uns 5 anos seguidos se reunia em Campos do Jordão para estabelecer o seu planejamento estratégico segundo um programa de metas
de maneira coletiva, a hora que nós olhamos, esse é o ovo de Colombo, né? É isso que nós precisamos, né? Precisamos juntar as pessoas e apostar que elas conversem, apostar que elas tragam suas contribuições e daí nascer os programas e projetos, né? Foi o que fizemos, a exemplo do que já existia na universidade, e deu muito certo. Eu diria que deu muito certo a ponto de que esse programa existe até hoje, não é? Quer dizer, passados aí 30 anos, não, estou exagerando, passado aí mais de 20 anos, não é? Esse programa permanece anualmente, a escola se reúne e para o seu planejamento. À época a gente ia se reunir aqui no Embu das Artes, né? No Embu das Artes. E lá no Embu a gente tinha uma estrutura de um pequeno hotel que nos recebia. A gente fechava esse hotel por 2 ou 3 dias, que eram suficientes para a gente conversar. E aí nos projetamos, por exemplo, além daquilo que a escola podia fazer, não é? Começaram a participar das nossas reuniões reitores. Os reitores e reitora, à época, participava das nossas reuniões, e aquilo era vamos dizer assim, um renascer de ideias, era um aquecimento de programas, não é? E me lembro claramente que um dos programas que a escola entrou e foi planejado nessas reuniões de planejamento, foi em relação ao programa de expansão do ensino superior do Estado de São Paulo. E foi aí que nasceu o curso da IASH, o curso de Ciência da Atividade Física e Saúde, da IASH, e a Escola de Educação Física de Ribeirão Preto. Uma no ano de 2005, começa a funcionar o curso na IASH, lá na Zona Leste, e 2008, a Ribeirão Preto. E aí as comissões se multiplicaram, como eu já lhe disse anteriormente, não é? Esse foi exemplo de um projeto coletivo, nascido dessa circunstância de planejamento, não é? E oportunidades que exigiam que a escola pensasse coletivamente. E foi muito interessante que aquilo passou a ser o programa dos sonhos, não é? Quer dizer, o que está errado no nosso não pode acontecer no novo, não é? E foi assim que foi se programando o ideal. Hoje provavelmente tem nada a ver com aquilo que a gente planejou, mas é a dinâmica da vida praticamente, sim, né? Sim. E eles tiveram oportunidade, após a criação, de dar o seu perfil, ter a sua característica. Hoje, Ribeirão, por exemplo, já está comemorando 15 anos de existência, e acho que já está comemorando 20 anos de existência, enfim, mas foram programas que surgiram dessa circunstância, e eu diria experiência nascida num plano coletivo de cooperação dos nossos docentes à época, né? Não sei nomear agora, ou se mesmo que me lembrasse não ia fazer, porque haveria de esquecer de alguém, que não posso, mas representou um programa coletivo muito importante para a época, o que fortalecia a vontade das pessoas estarem juntas, estarem pensando, estarem projetando o futuro, quer dizer, não só de outras escolas, mas da nossa própria, né? Foi isso. Você começou, né, a sua resposta falando sobre os desafios, né? Como foi desafiador, né, esse período. Qual você diria que foi o maior desafio da sua carreira? Nossa... Paula, como eu lhe disse, o maior desafio foi ser diretor.
Eu diria pela forma como eu encarava e a responsabilidade que eu tinha com todo aquele pessoal, né? Quer dizer, isso na minha perspectiva. Não posso reclamar de absolutamente nada, que só tive gente colaborando e atuando, não é? Mas, na minha perspectiva, era muito desafiante, sabe? Pela responsabilidade, eu diria. Não outro motivo. Não pelos fracassos, não é? Não diria isso, né? A gente estava falando ainda há pouco, né, que dessas lembranças e de tudo que aconteceu ali, talvez essas reuniões de planejamento estratégico tenham sido assim o ponto alto e o ponto desafiante muito forte, porque hoje a gente está olhando pelo retrovisor, não é? Hoje, quer dizer, a análise hoje ela é conclusiva porque nós já estamos com os resultados em mãos, não é? Então, é distinto da expectativa da época, né, Paula? Ah, sim. Com certeza. Imagino que tenha sido um período interessante. Muito interessante, agradável. Só lembro com boas lembranças. Sim. Professor, o papo está muito bom e eu vou propor que a gente continue numa parte 2. Ah, tá ótimo. Ainda tenho muitas perguntas e eu proponho uma parte 2. O que você acha? Ótimo, vamos fazer isso. Então, agradecemos pela sua companhia até aqui e nos vemos em breve. Até lá!